O reflexo do pacto, a maldição do quarto 13. Em uma cidade pequena, cercada por boatos e segredos, havia um antigo motel chamado Estrela da Noite, famoso por ser isolado e decadente. Os habitantes locais evitavam aquele lugar, mas ele era constantemente visitado por viajantes de passagem, desavisados das histórias sombrias que rondavam o lugar. Dizia-se que, décadas atrás, um casal se hospedou ali. Eles eram jovens e apaixonados, mas estavam em busca de algo mais, algo proibido. A mulher, Clara, sempre fascinada pelo oculto, carregava consigo um antigo livro de magia negra que havia encontrado em uma biblioteca abandonada. Nele, havia um ritual que prometia riqueza e poder ilimitados, mas a um custo terrível, um pacto com uma entidade das trevas. Naquela noite, em um dos quartos do motel, Clara e seu namorado, Lucas, decidiram realizar o ritual. Segundo as instruções do livro, o pacto deveria ser selado em um lugar onde a água corresse, representando a passagem entre os mundos. O banheiro parecia o local perfeito. Eles se trancaram lá, acenderam velas ao redor da banheira e começaram a recitar as palavras antigas. O ar dentro do banheiro começou a pesar e o espelho embaçado refletia algo distorcido. No fim da recitação, Clara cortou a palma de sua mão, deixando o sangue escorrer pelo ralo da pia. Lucas fez o mesmo. As velas piscavam, a luz falhava, e o som de uma risada baixa e gutural ecoou pelas paredes. De repente, as luzes se apagaram completamente. No breu, uma presença sombria encheu o banheiro. A água da torneira começou a correr sozinha, mas o que saía não era água. Um líquido espesso e escuro pingava incessantemente, e o cheiro de podridão impregnava o ar. Clara e Lucas tentaram sair, mas a porta estava trancada por dentro, como se uma força invisível os mantivesse prisioneiros. Então, a voz apareceu novamente, grave, como se viesse de um abismo. Vocês pediram por poder, e poder terão, mas a um preço muito maior do que esperavam. Lucas, apavorado, começou a bater na porta, mas a cada batida suas mãos ficavam mais pesadas, como se algo estivesse sugando sua energia vital. Clara olhou para o espelho e ali, no reflexo, viu uma figura de olhos vermelhos, observando-a com um sorriso grotesco. A figura a chamou pelo nome. Desesperada, Clara tentou desfazer o ritual, mas era tarde demais. O espelho estilhaçou-se e do outro lado, a entidade surgiu, estendendo suas garras cadavéricas para eles. Lucas gritou, mas sua voz foi sufocada quando as mãos da criatura agarraram sua garganta, puxando-o para o espelho quebrado. Clara tentou correr, mas tropeçou nas velas e caiu de frente na banheira, que agora estava cheia de um líquido negro e pulsante. A última coisa que Clara viu foi o sorriso da entidade, antes de ser arrastada para o abismo, onde gritos de dor e sofrimento ecoavam. O quarto ficou em silêncio, e o motel, aparentemente vazio. Desde então, dizem que quem entra no quarto 13 do Estrela da Noite, especialmente no banheiro, ouve sussurros vindos do espelho e vê sombras que não deveriam estar ali. Alguns relataram ter visto uma figura de olhos vermelhos no reflexo, sempre sorrindo, esperando por novas almas para seu pacto eterno. Os que ouvem o chamado nunca mais são vistos. Em uma estrada deserta e pouco movimentada, havia um motel antigo e esquecido, conhecido como Aurora Sombria. Os moradores da região diziam que o lugar era amaldiçoado, que quem entrasse ali carregava consigo uma escuridão que nunca mais se dissipava. Mas, para os viajantes que o encontravam por acaso, o motel parecia apenas mais um local de descanso. Certa noite, um homem chamado Ricardo, cansado de dirigir por horas, avistou o Aurora Sombria ao longe e decidiu parar para descansar. O lugar parecia vazio, exceto por uma recepcionista pálida que o atendeu com um sorriso estranho. Seus olhos fundos e vazios,
como se nunca tivessem visto luz. Ela lhe entregou a chave do quarto 9, sem dizer uma palavra. Ricardo, exausto, subiu as escadas rangentes e entrou no quarto. O cheiro de mofo era forte, as paredes descascavam e a mobília estava coberta por uma leve camada de poeira. Ele se jogou na cama, esperando por uma noite de sono, mas o silêncio opressor do lugar o mantinha inquieto. No meio da noite, Ricardo acordou sobressaltado com o som de passos pesados vindos do corredor. Ao olhar para o relógio, viu que eram 3h33 da manhã. Pensando ser apenas outro hóspede, tentou ignorar. Mas os passos pararam exatamente na frente de sua porta. Em seguida, 3 batidas fortes ecoaram no quarto. Ele hesitou antes de se levantar e abrir a porta, mas quando o fez, não havia ninguém ali. O corredor estava vazio. Ricardo fechou a porta desconfortável e decidiu usar o banheiro para lavar o rosto e afastar a sensação estranha que tomava conta de seu corpo. Ao acender a luz do banheiro, notou algo estranho. O espelho estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de tomar um banho quente, mas o ar estava frio e seco. Quando se aproximou, viu que havia palavras escritas no vapor no vidro. Você também fez o pacto? Ricardo recuou, o coração disparado. Ele não entendia o que aquilo significava, mas sentia uma presença no quarto. Virou-se de costas para o espelho e, por um segundo, no canto de seus olhos, viu uma figura sombria, de pé, no fundo do banheiro, observando-o. Quando se virou, a figura havia desaparecido. Aterrorizado, Ricardo tentou sair do quarto, mas a porta estava trancada, mesmo sem ter sido fechada a chave. Ele começou a sentir uma pressão no peito, como se algo estivesse drenando sua energia. Tentou ligar para a recepção, mas o telefone não funcionava. A luz começou a piscar e a temperatura no quarto caiu drasticamente. De repente, as paredes do quarto começaram a vibrar e um sussurro baixo invadiu o ar. Você será o próximo a pagar o preço. O som vinha do espelho do banheiro, que agora mostrava algo além de seu reflexo. Uma figura distorcida, com olhos vazios e um sorriso desumano. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. No espelho, a figura se aproximava mais e mais. Então, a porta do banheiro se fechou com força, prendendo-o lá dentro. No dia seguinte, os funcionários do motel encontraram o quarto vazio. As roupas e pertences de Ricardo estavam no chão, mas ele havia desaparecido. A única coisa que restava era um novo aviso escrito no espelho embaçado: outro preso no pacto. Desde então, dizem que quem se hospeda no quarto 9 do Aurora Sombria corre o risco de ver a figura no espelho, sempre sorrindo, esperando. E uma vez que você a vê, não há como escapar do pacto, mesmo que você nunca tenha pedido por ele. Anos depois do desaparecimento de Ricardo, o Aurora Sombria continuava a ser evitado pelos habitantes locais, mas ainda recebia viajantes desavisados. As lendas sobre o quarto 9 se espalharam e os poucos que se aventuravam a passar a noite naquele motel saíam rapidamente ao amanhecer, assustados com sussurros e vultos vindos do espelho. Foi nesse cenário que um casal de exorcistas, Clara e Miguel, decidiu investigar. Especialistas em fenômenos sobrenaturais, eles haviam lidado com casos de possessão e casas assombradas por todo o país. Quando ouviram falar das histórias do Aurora Sombria, sabiam que estavam lidando com algo além de uma simples presença maligna, algo muito mais antigo e poderoso. Ao chegarem no motel, a recepcionista, com seus olhos fundos e vazios, não demonstrou surpresa ao ver o casal. Clara e Miguel pediram o quarto 9, apesar de todos os avisos e olhares inquietos dos poucos funcionários do lugar. Ao entrarem no quarto, a atmosfera pesada e opressora os atingiu imediatamente. Miguel, acostumado a sentir a presença de entidades, percebeu que algo naquele lugar estava impregnado de maldade.
Clara, sempre mais sensível às energias, sentiu um arrepio na espinha quando seus olhos pousaram no espelho do banheiro, que parecia pulsar como uma porta para outra dimensão. Eles se prepararam rapidamente, acendendo velas sagradas e espalhando sal ao redor do quarto. Sabiam que estavam lidando com uma entidade forte, possivelmente um demônio antigo. Miguel começou a recitar orações em latim, enquanto Clara preparava os talismãs de proteção. Mas, assim que começaram o ritual, o quarto reagiu. As luzes piscavam descontroladamente e uma risada baixa e distorcida ecoou pelas paredes. O espelho no banheiro começou a embaçar e as palavras "Vocês não vão me deter" apareceram lentamente, escritas no vapor. A temperatura no quarto caiu drasticamente e um vento gélido, que parecia vir de dentro das paredes, soprou as velas, apagando-as. De repente, a porta do banheiro se fechou com um estrondo. A figura sombria que muitos haviam visto antes começou a se formar no espelho. Alta, distorcida, com olhos vazios e um sorriso grotesco. "Vocês acham que podem me expulsar?" A voz da entidade reverberou no quarto, como se viesse de todos os cantos ao mesmo tempo. Clara, tremendo de frio e medo, manteve-se firme, segurando um crucifixo com força. Miguel continuava a recitar as orações, mas a entidade parecia se alimentar da energia deles, tornando-se mais poderosa. A figura no espelho avançou, suas mãos esqueléticas saindo do vidro, tentando atravessar para o mundo físico. Miguel sentiu uma pressão esmagadora sobre seu corpo, como se algo estivesse sugando sua alma. Ele caiu de joelhos, mas continuou a rezar com a voz cada vez mais fraca. Clara, percebendo que as orações sozinhas não seriam suficientes, pegou um frasco de água benta e arremessou contra o espelho. A água queimou a superfície do vidro, fazendo a entidade recuar com um grito de fúria, mas não por muito tempo. "Eu já fiz o pacto, não posso ser banido tão facilmente." A voz ecoava pelo quarto. Desesperados, Clara e Miguel sabiam que precisavam de algo mais. Foi então que Clara lembrou-se de um antigo ritual de banimento que eles haviam aprendido anos antes, mas que nunca haviam precisado usar. Era perigoso, pois exigia a troca de energia vital para selar a passagem entre os mundos. Sem hesitar, Clara começou o novo ritual, entoando palavras antigas em uma língua que ela mal entendia. Miguel, ainda fraco, reuniu forças para ajudá-la. As velas se reacenderam sozinhas, o ar ficou denso e uma luz vermelha emanava do espelho, como se ele fosse um portal direto para o inferno. A entidade gritou em fúria, seus braços alongados tentando agarrar os dois exorcistas. No entanto, o poder do novo ritual começou a funcionar. As mãos da entidade começaram a desaparecer e sua figura no espelho começou a distorcer e encolher. "Vocês pagarão por isso." A voz gutural da criatura tornou-se mais fraca, enquanto seu corpo era sugado de volta para o espelho. Com um último grito, a entidade foi completamente expulsa e o espelho rachou de cima a baixo, selando a porta para o outro mundo. Clara e Miguel caíram no chão, exaustos e pálidos, mas vivos. O quarto, agora silencioso, parecia finalmente em paz. A entidade havia sido banida, mas a energia sombria do lugar permanecia. O espelho, agora quebrado, era um lembrete da batalha travada ali. Eles deixaram o Aurora Sombria naquela mesma noite, certos de que a entidade do quarto 9 não voltaria tão cedo. No entanto, sabiam que o motel ainda guardava segredos sombrios e que talvez, algum dia, outra força maligna pudesse tomar seu lugar. Título: A Batalha Final. O banimento do espelho maldito. A batalha final.
O banimento do espelho maldito. Anos depois do evento no Aurora Sombria, a história da expulsão da entidade do espelho se tornou famosa entre círculos de caçadores de fantasmas e estudiosos do paranormal. Clara e Miguel, os exorcistas responsáveis por derrotar a entidade, tornaram-se lendas vivas, conhecidos por terem enfrentado uma força que quase os levou à morte. Contudo, o que poucos sabiam era que, apesar da aparente vitória, Clara nunca havia se recuperado completamente daquela noite. Desde então, ela sentia uma presença constante ao seu redor, algo que a observava, mesmo em seus sonhos. A entidade banida do espelho havia prometido vingança, e Clara temia que essa ameaça ainda estivesse presente de alguma forma. Mesmo com a rachadura no espelho que selou a passagem, havia algo no ar, algo que ela não conseguia explicar. 6 meses depois, Clara começou a ter pesadelos recorrentes. Em cada um, ela se via de volta no quarto 9, cercada por sombras, e o espelho, que deveria estar quebrado, estava completamente restaurado. Nele, a figura sombria reaparecia, mas desta vez não estava sozinha. Outras figuras de olhos vazios e sorrisos grotescos surgiam ao seu redor, todas sussurrando seu nome. Miguel, preocupado com o estado mental de sua esposa, sugeriu que eles visitassem o lugar novamente, para ter certeza de que a entidade não havia encontrado uma maneira de voltar. Relutante, Clara concordou. Ela sabia que algo estava errado, mas não queria enfrentar essa possibilidade. Havia uma sensação crescente de que o pacto feito com a entidade não estava realmente desfeito, mas adormecido, aguardando o momento certo para revidar. Ao chegarem ao Aurora Sombria, tudo parecia tão desolado quanto da última vez. A recepcionista, com o mesmo semblante vazio e sem vida, entregou a chave do quarto 9 sem sequer levantar o olhar. Clara e Miguel entraram no quarto, agora com novas rachaduras nas paredes e uma atmosfera ainda mais opressiva. O espelho do banheiro, mesmo quebrado, parecia emitir uma vibração quase imperceptível, como se ainda fosse uma porta esperando para ser reaberta. Clara sentiu seu corpo inteiro arrepiar ao encarar o vidro rachado. Algo estava diferente. A rachadura, que antes era apenas um símbolo da vitória, agora parecia uma ferida aberta, prestes a sangrar novamente. Eles começaram a preparar o local para uma nova investigação. Clara e Miguel acenderam velas e colocaram talismãs de proteção ao redor do espelho, exatamente como fizeram da primeira vez. Mas, desta vez, antes que pudessem começar o ritual, a temperatura no quarto despencou e a rachadura no espelho começou a brilhar com uma luz vermelha intensa. De repente, uma força invisível os empurrou para longe do banheiro e a porta se fechou com um estrondo. Do outro lado, os sussurros começaram, altos e descoordenados. Clara tentou abrir a porta, mas ela parecia selada por uma força poderosa. O espelho no banheiro começou a emitir um som agudo, quase ensurdecedor, e então, como se estivesse vivo, começou a se recompor. As rachaduras lentamente se fechavam diante de seus olhos. Quando a porta finalmente se abriu, Clara e Miguel entraram correndo, mas o que viram os deixou sem palavras. O espelho estava intacto, como se nunca tivesse sido quebrado. E pior, a figura sombria estava lá, sorrindo como antes. Mas agora havia uma nova presença no quarto. Uma voz familiar ecoou pelo ar. "Vocês me baniram, mas eu nunca fui embora. Agora trouxe companhia." De dentro do espelho, múltiplas figuras começaram a surgir. Não eram apenas manifestações de uma única entidade, mas uma legião de almas presas, vítimas de pactos antigos, todas ansiando por liberdade. Clara e Miguel perceberam que estavam lidando com algo muito mais perigoso do que antes. A entidade original havia encontrado uma forma de criar uma fissura entre os mundos. A cada alma que ela capturava no espelho ganhava mais poder. E agora queria Clara como sua próxima prisioneira. Miguel tentou recitar as mesmas orações de banimento,
mas as palavras mal deixavam seus lábios. A entidade avançou, suas mãos esqueléticas se estendendo para Clara, seus olhos ardendo com uma luz sombria. Você quebrou o pacto, mas agora pagará o preço. Clara, em um momento de desespero, lembrou-se de um último recurso, um feitiço de selamento que consumia a própria alma de quem o usava. Era uma troca perigosa, mas a única chance de impedir que a entidade e sua legião escapassem. Parte 2. Sem hesitar, Clara começou a entoar o feitiço. Miguel tentou impedi-la, sabendo o que aquilo significava, mas era tarde demais. A energia no quarto se intensificou. As figuras no espelho gritavam e se contorciam, tentando escapar, enquanto o espelho tremia violentamente. Clara continuou, apesar da dor intensa que sentia em seu corpo. Com uma explosão de luz, o espelho rachou novamente, desta vez em 1000 pedaços. A entidade soltou um grito ensurdecedor enquanto era sugada de volta para o vazio, levando consigo as almas que ela havia capturado. Quando a luz desapareceu, o quarto estava silencioso. Miguel caiu de joelhos ao lado de Clara, que estava inconsciente no chão. Ela havia selado a passagem, mas o custo havia sido alto. Sua vida estava por um fio. Miguel a levou dali rapidamente, mas sabia que mesmo com a entidade banida novamente, o mal que habitava o Aurora Sombria não havia sido completamente destruído. Algum dia, outro espelho poderia aparecer e outra alma poderia ser atraída pelo Pacto Sombrio. Título alternativo: A Última Prisão, o Sacrifício do Espelho. Parte 3. A Última Prisão, o Sacrifício do Espelho. Após os eventos que envolveram Clara e Miguel, o Aurora Sombria foi fechado e deixado ao abandono, suas paredes em ruínas cercadas por histórias sinistras que espantavam até os mais curiosos. No entanto, o mal que habitava o motel, especialmente o espelho do quarto 9, nunca foi completamente destruído. Apesar do sacrifício de Clara, a entidade sombria banida continuava à espreita, esperando uma nova oportunidade para se libertar. Décadas mais tarde, uma grande corporação adquiriu o terreno onde o motel estava e decidiu revitalizá-lo, transformando-o em um luxuoso resort. Durante a reforma, os trabalhadores, alheios às lendas macabras, iniciaram o processo de restauração dos quartos. Entre eles estava João, um pedreiro veterano, que foi designado para o trabalho mais difícil: restaurar o antigo quarto 9. Ao entrar no local, João foi imediatamente atraído pelo espelho quebrado. A rachadura que cortava o vidro parecia pulsar, como se fosse uma ferida aberta, mas ele ignorou o desconforto crescente em sua mente. Ao tentar limpar o espelho com um pano, sua mão escorregou por causa do suor e ele acabou pressionando o vidro quebrado com força demais. O resultado foi um corte profundo em ambas as mãos. Merda! Component placement, João gritou, sentindo o sangue quente escorrer por seus dedos. O sangue pingou no espelho, que começou a reagir de forma estranha. O vidro pulsava levemente, como se estivesse absorvendo o líquido, e uma onda de frio intenso percorreu o quarto. As luzes tremularam e uma voz baixa, gutural, ecoou pelo ambiente. Finalmente, sangue. Assustado, João recuou, pressionando as mãos cortadas contra o peito. Tentou sair do quarto, mas a porta parecia trancada por uma força invisível. O espelho começou a emitir uma luz fraca e uma sombra começou a se formar na superfície, como se algo estivesse tentando sair de dentro. Desesperado, ele tentou usar o rádio para chamar ajuda, mas o aparelho emitiu apenas estática. O som da respiração pesada e os sussurros macabros vindos do espelho aumentaram, e a figura sombria começou a tomar forma, com olhos vazios e um sorriso distorcido. A notícia do incidente logo se espalhou pela equipe de construção, e o caso chegou até Sofia, filha de Clara e Miguel, que, assim como seus pais, tinha se dedicado a combater forças sobrenaturais.
Sabendo que o mal do espelho poderia estar tentando voltar, ela não teve escolha a não ser retornar ao local onde seus pais quase perderam suas vidas para encerrar aquilo de uma vez por todas. Sofia sabia que a entidade estava mais forte agora, alimentada pelo sangue de João, e que o sacrifício de sua mãe havia sido apenas um adiamento. Munida de talismãs e velhas orações, ela se preparou para o confronto final. Porém, diferente de seus pais, Sofia sabia que a única maneira de parar definitivamente a entidade era se tornar sua prisão final, selando a fissura com seu próprio espírito. Ao chegar ao Aurora Sombria, Sofia encontrou João ferido e em choque, mas vivo. Ele balbuciava coisas sobre o espelho e sombras, e o medo em seus olhos deixava claro que a entidade estava à espreita, pronta para terminar o que começara. Sofia o levou para fora do quarto e, com determinação, entrou sozinha no lugar que havia sido palco da batalha de seus pais. O espelho agora estava completamente restaurado, como se nunca tivesse sido quebrado, mas pulsava com uma energia maligna. A sombra no vidro era mais clara, e a entidade, faminta por liberdade, sussurrou seu nome com uma voz gutural. Você veio como seus pais, mas desta vez eu vencerei. Parte 4, parte final. Sofia não hesitou. Acendeu as velas ao redor do quarto e começou a entoar o ritual de selamento. O espelho vibrou e a entidade começou a pressionar o vidro, tentando romper a barreira entre os mundos. Suas mãos esqueléticas surgiram, arranhando a superfície enquanto gritava em fúria. A batalha foi intensa. Sofia sentiu o poder da entidade sugando suas forças. O espelho brilhava com uma luz vermelha ameaçadora e o quarto inteiro parecia tremer. Mas ela sabia que estava no caminho certo. Com uma última palavra de selamento, ela completou o ritual, mas algo imprevisto aconteceu. O espelho explodiu, espalhando estilhaços por todo o quarto. Um desses estilhaços cortou profundamente o braço de Sofia, e seu sangue foi imediatamente absorvido pelo chão. Ela percebeu então que havia uma troca necessária. O espelho não podia mais aprisionar a entidade. Ela teria que ser o selo final. Sem hesitar, Sofia completou o ritual mais perigoso. A entidade soltou um grito ensurdecedor, enquanto era sugada para dentro dela, suas sombras desaparecendo no ar. O espelho estava destruído, mas Sofia sentiu a presença do mal em seu corpo. Ela havia se tornado a última prisão. Cansada e sangrando, Sofia deixou o motel, sabendo que o Aurora Sombria nunca mais seria uma ameaça ao mundo exterior. João, ainda abalado, viu Sofia sair, mas não compreendeu completamente o que havia acontecido. Para ele, a batalha havia terminado. Poucos dias depois, o motel foi finalmente demolido. O terreno ficou vazio e nenhuma outra manifestação sobrenatural foi registrada. Mas Sofia desapareceu, carregando a entidade consigo, cumprindo seu destino como a prisão final do mal que por tanto tempo assombrou o lugar. O Aurora Sombria e o Espelho Maldito eram agora parte do passado, e o mundo estava finalmente livre de sua maldição. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias de terror como essa. Assim, você não perde nenhum novo relato assustador.